Queridos irmãos, queridas irmãs, dando sequência no vídeo 112. Então, essa é a única certeza que todos nós temos, é o retorno à pátria espiritual. Você pode dizer assim, eu não acredito em reencarnação e desencarnação. Você não acredita? Então, meu amigo, é um jeito seu. Mas se você não acredita em desencarnação, então por que você paga plano funerário? Eu sei não, tem alguma coisa errada aí, hein? Você está em contradição contra você mesmo, hein? Fique esperto. Agora, que você não acredita em reencarnação, tudo bem. Mas isso, você vai deparar com essa situação um dia. E você vai lembrar assim, ó, eu ouvia um tonto lá dizendo isso, e agora eu vou ter que retornar, e agora, hein? Então, o espiritismo, sério, tá? 5 obras básicas, remonta às causas, nos mostra o porquê de toda essa desigualdade, de tudo. Agora, gente, é necessário que a humanidade acorde para a realidade que está acontecendo. Você entendeu? Olha, a humanidade ela vive num frenesi tão grande que ela não está observando aqueles que encontram-se à sua volta. São poucos que estão conseguindo observar aqueles que estão à sua volta. O que eu quero dizer com isso? A humanidade está enferma. A humanidade tem buscado na bebida, nas drogas, em cigarro, em orgia, em prostituição, uma fuga da angústia, da melancolia, da ansiedade. Os consultórios psiquiátricos nunca estiveram tão abarrotados quanto na atualidade. De seres clamando diversas espécies de transtornos e um índice elevadíssimo de pessoas na atualidade, no ano de 2020, que é agora um número elevadíssimo, tem recorrido a diversos tipos de tratamento e, quando não logram êxito, recorrem ao suicídio. Mas por quê? Porque está faltando amor, está faltando respeito uns para com os outros, está faltando carinho, está faltando atenção. As pessoas acham que fazer o outro ou a outra, fazer os filhos felizes, é lhe oferecer bens materiais. Quantos pais perdem seus filhos para as drogas porque nunca lhes deram atenção, nunca lhes deram carinho? Quantos pais dão de presente ao filho esses tablets, celular, essa conexão com o mundo da prostituição, da promiscuidade? Porque ali, aquelas crianças ainda não sabem separar o joio do trigo. E aqueles pais, para se ver livre dos filhos, e achando que estão agradando-os, eles dão de presente um celular.
e não os instrui e não os acompanham. Por isso que o índice hoje em dia é elevado de pessoas com depressão, de pessoas com ansiedade, com angústia, melancolia, porque a humanidade está frustrada, decepcionada com uma diversidade de situações que ela está enfrentando. Por isso que muitas pessoas estão me ouvindo dizer a respeito do processo complexo na reencarnação. Você achou que eu tinha esquecido desse nome, né? Não, essa cachola aqui vai explodir um dia, mas esquecer, não esquece. O que é essa complexidade que eu digo? O que é esse processo relativo quando eu digo que cada caso é um caso? Vamos simplificar complexo. Vamos simplificar. Eu chego na tua casa e eu peço para você assim, você tem uma caderneta aí? Tenho. Uma caneta? Tenho. Então, você vai me ajudar a anotar tudo que existe na tua casa, no teu quintal e no teu terreiro. Então, você tem ali uma chacrinha, praticamente, vamos dizer assim. É uma casa com uma chacrinha, vários pés de planta. Então, o que é o complexo? Eu vou começar medindo as paredes e anotando. 3,80 m por tanto de tanto, tanto de tanto, tanto de tanto. E anoto. Como se eu fosse um engenheiro, anotando os detalhes minuciosos da planta da tua casa. Eu vou anotar o comprimento do piso, a largura do piso. Eu vou anotar os canos de água, as curvas, os T. Eu vou anotar quantos fios de energia, quantas lâmpadas, quantas voltagens no toalete. Tudo que tem no toalete, eu vou anotar no papel, na caderneta. Você entendeu? Quantos shampoo, quantos tipos de condicionador, qual a marca do papel higiênico, quantos litros de água desce na descarga ali do banheiro, qual a temperatura da água do chuveiro, qual a temperatura da água da torneira. Aquele ralinho, eu vou anotar quantos buraquinhos tem naquele ralinho do esgoto. Os contornos todos das vidraças. A cor de cada parede. Eu vou anotar. Com uma lupa, eu vou observar quantos fungos existem em cada parede. Com uma lupa. Quantos fungos e quantas espécies de fungos e micróbios e bactérias. Quantos tipos de ácaros ali naquelas manchas enegrecidas. Quantos tipos de ácaros no teu guarda-roupa? Quantas roupas? Eu vou medir roupa por roupa e anotar na minha caderneta. Quais os tipos de filme que você gosta de assistir?
quais os gostos de todos na tua casa, em matéria de alimentação. Vou abrir a geladeira, vou medir a geladeira todinha por fora, por dentro. Olha, só dentro da tua casa eu vou ficar mais ou menos uns 6 meses anotando detalhes. Dentro. Você não quer saber o que significa complexo? Eu estou te mostrando o que é complexo. Aí você pode dizer, se você é louco, eu respeito. Eu respeito. Eu vou contar quantos vidros tem nas vidraças, o tamanho dos vitrô, o tamanho das portas, a madeira, de que espécie é a madeira, quantas portas, quantas dobradiças, quantas fechaduras, quantas chaves, quantos tênis, quantos chinelo. Eu vou anotar tudo. Depois eu vou sair para a parte de fora da tua casa. A mesma coisa. Vou anotar os fungos, vou medir as paredes, vou contar quantas telhas tem no telhado e vou anotar também na minha caderneta. A espécie, a marca da telha, sabe? 2.500 telhas. Quantos litros a caixa d'água comporta? Qual o tipo de material foi usado para construir a tua casa? Quanta saca de cimento gastou para construir a tua casa? Quantos caminhões de areia que gastaram ali para construir a tua casa? Quanto de dinheiro você gastou? Quantas toneladas de ferro foi usado? Pedras, tijolos. Eu vou medir todos os tijolos da tua casa. Todos. Você está pensando assim, né? Que isso tem a ver com o processo reencarnatório. Calma lá. Calma lá. A madeira que foi usada para poder fazer ali o telhado, né? A medida, né? Para ela ficar numa posição mais em pé para poder comportar. Depois eu vou medir os muros da tua casa. Eu vou analisar com a lupa e o microscópio os fungos que existem nos muros. Eu vou analisar o tipo de areia que foi usado no reboco da tua casa e dos muros. Se tem animais, quais tipos de animais, quais os tipos de bactérias eles possuem, de doença que transmissíveis. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Depois que eu medir e analisar todos esses itens, eu vou partir para as árvores que você tem na sua chácara. Eu vou medir a altura dela, eu vou contar quantos galhos tem as árvores na sua chacrinha, na sua casa. Se é uma roseira, eu vou contar quantos espinhos tem. Eu vou contar quantas folhas tem aquele pé de laranja, aquele pé de mamão, aquele pé de amora. Quantas amoras tem? Quantos fungos? Quantos insetos? Você está entendendo, né? Quantas folhas existem caídas no chão? Vou contar uma por uma. Se tem um gramado, eu vou contar
quantas folhas de grama existe naquele gramado. Você está conseguindo acompanhar a psicologia? Quantas folhas de grama existe naquele gramado? Só que não terminou. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar um microscópio no chão da tua casa e eu vou fazer uma varredura no terreiro todinho. Eu vou contar quantos bilhões, trilhões de micróbios existe ali no terreiro da tua casa, no meio do gramado. Quantos bilhões de formigas existem? Você pode pensar assim, mas eu não acredito que eu estou ouvindo umas coisas dessas. Você viu só como que o negócio é complexo? Vamos pensar se que eu terminei de contar todos os micróbios. Agora eu vou contar quantos grãos de areia, grão de terra, existe no teu terreno. Mas vamos supor que eu terminei de contar tudo isso que você acabou de ouvir agora. Agora nós dois nós vamos pular para a casa do vizinho. E depois de nós terminar a casa do vizinho, nós vamos pular para outra casa. Depois de outra casa, nós vamos fazer isso no bairro inteiro. Depois do bairro inteiro, nós vamos fazer na cidade inteira. Eu e você. Você pode me dizer assim, eu não, faça você, porque isso é coisa de doido. Não é coisa de doido não, meu amigo. Isso é evolução. Isso aí é enxergar a grandeza de Deus através de sua obra. É por isso que a humanidade está enferma, porque esqueceram-se de Deus. E só lembra de Deus quando um parente sofre um infarto, sofre um acidente ou encontra-se lá no velório, no cemitério. Não é verdade? Quando você está com a úlcera supurada, quando você está com um pancreatite, quando você está com um câncer, não é verdade? Quando um filho teu foi atropelado, mas fora disso você não lembra de Deus. Você lembra de Deus quando você está tomando uma cervejinha? Você lembra de Deus quando você está fazendo sexo? Você lembra de Deus quando você está comendo uma picanha? Você lembra de Deus quando você está na praia, no carnaval? Você lembra de Deus quando você está fumando um cigarrinho? Um cachimbinho da paz? Então, meu amigo, minha amiga, é o motivo da enfermidade da humanidade hoje em dia. Deus foi esquecido pela humanidade e é lembrado só na hora que a humanidade hipócrita necessita dele. Então, o que é o que é o complexo? Você vai observar que tudo que nós medimos na tua casa não bate com a medida da casa do vizinho. Na casa do vizinho pode até ter um pé de laranja, mas vamos dizer assim, a quantidade de folha não é a mesma quantidade de folha da tua casa. Porque nós não só medimos a folha da tua casa, contamos, nós medimos uma por uma com a trena. Nós não só contamos as folhas da grama, como nós medimos a folha da grama. Cada um é cada uma. Cada micróbio é de um tamanho diferente um do outro. Cada formiga é diferente uma da outra. Cada pernilongo, cada mosquito é diferente um do outro. Cada caruncha é diferente um do outro. Cada móvel é diferente, a metragem, a tonalidade. Isso é que é complexo. É a mesma coisa a reencarnação. Não existe duas reencarnações iguais. Não existe.
uma carece de 20 assistente espiritual, outra de 10, outra de 2, outra de 200, outras de nenhum, porque o indivíduo é tão evoluído que ele reencarna sozinho. Outros seres nascem totalmente encruvinhado, deficiente físico. Outros nascem perfeitamente fisicamente, mas moralmente, quase sempre não. Moralmente, ninguém também é igual ao outro nos universos que não tem começo e que não tem fim. Moralmente, cada um possui um grau de moral, possui a personalidade. Cada um possui uma personalidade. Observe na tua casa. Você tem 4 filhos. Cada um gosta de uma coisa. Cada um gosta de uma coisa. Um gosta de um filme, outro gosta de uma música, outro gosta de uma roupa, coisa que os outros não gostam. Isso faz parte da personalidade evolutiva do indivíduo. Agora, é preciso entender que cada um está certo no nível evolutivo que eles se encontram. Dá para você me entender nesse sentido? Eu tenho que fazer essa comparação da complexidade, buscando nesse sentido simbólico da natureza, para você entender, porque se eu for te explicar cientificamente, você não vai conseguir entender. Porque cada um encontra-se no nível evolutivo. Então, eu coloco desta forma para você analisar. Você vai pensar assim, de fato, na minha casa tem grade, na casa do vizinho não tem. A minha casa é branca, a do vizinho é cinza. O desenho da minha casa é de um jeito, da vizinha é de outro jeito. É a mesma coisa a reencarnação. É a mesma coisa a reencarnação. Porque você tinha condições de fazer do jeito que você fez. Porque você tinha condições para fazer o que você fez. A vizinha tinha condições financeiras para fazer do jeito que ela fez. Ela está errada? Não. As condições evolutivas dela e financeira. Você está errada? Não. É as condições evolutivas e financeiras tuas. Você entendeu? E a biodiversidade no processo da desigualdade. Todos nós, por mais que fazemos parte de uma família só, universal, somos todos desiguais. Ninguém é igual um ao outro, em todos os sentidos, desde a aparência física até a moral e o intelecto. Cada um é individual. Por isso que cada um carrega no teu eu o registro pessoal particular que daqui um número inimaginável nos universos você será identificada ou identificado por esta personalidade que você é. Porque essa personalidade, por mais que você se aperfeiçoa, que você evolui, mas permanece registrado nos teus arquétipos, nos teus registros. Você entendeu? Você evolui, mas fica lá aquele registro. É a mesma coisa um aluno que se forma numa faculdade. Depois de 50 anos, se ele volta lá naquela faculdade, ele consegue lá encontrar todos os registros de quando naquela faculdade ele estudou. Dá para você entender mais ou menos? É assim. Pode me chamar de louco, não tem problema não. Mas eu estou me esforçando aqui, usando as ferramentas que eu tenho assim, para te ajudar. Você
Entendeu? Então nós vamos para o próximo vídeo.